A palavra que permeia a vida e a história. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quanto rezardes, dizei: Pai, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Hoje, reunidos com a comunidade de Lucas, de fato a cena ela tem uma beleza, uma beleza de buscar no outro alguma coisa em que nos inspira. Lucas constrói um pouco a cena nessa perspectiva que vem Jesus rezando. Provavelmente isso era alguma coisa que dava algum impacto ou gerava um certo interesse pelo modo ou pela maneira de estar, em oração. E aí um dos discípulos pergunta: então nos ensina a rezar, como João ensina os seus discípulos, essa vida toda austera, essa vida cheia de tantas recomendações. E aí é surpreendente porque Jesus não faz um protocolo. Jesus, de fato, faz uma conversa para com o Pai. E a oração do Pai Nosso. A versão que nós rezamos na missa ou nas nossas orações pessoais é uma oração mais elaborada, que não é a versão de Lucas. Lucas tem uma versão bem mais enxuta, mas é uma relação que se estabelece com o Pai. É uma busca de viver, de fato, o reino, de viver a compaixão e, acima de tudo, não nos deixa cair em tentação. A tentação, e de fato, se a gente for perceber Adão e Eva, a tentação é desconfiar, é colocar-se um olhar um pouco, talvez a palavra desconfiança, um pouco de dúvida. Cair na tentação é ter dúvidas da bondade, é ter dúvida de fato se o perdão é alguma coisa boa, é ter dúvida se de fato o reino é um modo de organizar que de fato provoca fraternidade, provoca um convívio melhor. Eu acho que esse último item de fato é uma coisa que a gente precisa se dar conta. Tentação não é porque vem um pensamento na hora da oração. Não, aí a gente pode navegar. O Espírito faz caminhos assim. Talvez aquele loco de oração é o momento em que a gente pode visualizar alguma coisa que a gente precisa, olhar com mais atenção na nossa vida. É um lugar de intimidade, então não tem problema na hora da oração. É alguma coisa que apareça. De fato, é uma relação de confiança, uma relação de respeito, é uma relação de pai para com filho, é uma relação confidente. É um momento de colocar diante de Deus alguma coisa que eu me sinto livre para expor. Mas veja que então isso não é tentação. Agora, a tentação de fato é uma certa desconfiança, uma certa, talvez, dúvida. E aí cabe qualquer palavra que quebra a relação. Ou seja, algo que eu vivo, mas de fato há uma certa dúvida se aquilo é alguma coisa que encaixa, que flui, que é verdade, que é real. Ou, na perspectiva de Adão e Eva, é a própria desconfiança de que Deus tem uma boa intenção na nossa vida. E isso é uma coisa muito séria, porque isso nos tira a liberdade,
do convívio, nos tira a intimidade, nos tira a possibilidade de crescer, amadurecendo com o outro, ao qual é Deus. Então, que seja o momento da gente ter um pouco todo esse contexto, né? A oração nasce de uma relação. Esse é um ponto importante. E essa relação é uma relação ao qual há uma proximidade, há uma intimidade, há uma resposta efetiva dessa intimidade, dessa proximidade, me gera um coração como o coração do Pai, que é um coração de compaixão, de perdão. E por fim, saber que todo esse esquema, todo esse jeito de viver a vida, ele não pode ser rachado ou não pode ser como a palavra que talvez me falta, minado. Essa relação ela precisa ser de tal forma, tão coesa que ela é boa. Porque quanto eu amino com a desconfiança, amino com o olhar um pouco incerto, aí cabe o risco de virar a vida de oração, a vida de fé, um protocolo. Um protocolo ao qual a gente coloca uma certa possibilidade, mas também a gente coloca uma certa não possibilidade. E aí, de fato, as coisas se perdem muito, né? Se torna muito fraca essa vida assim. Eu gosto daquela cena do oficial romano, né? Que ele coloca intermediários, né? Primeiro os religiosos, os poderosos da cidade, que pedem a Jesus que faça um favor pelo empregado dele. Depois ele pede quase Jesus caminhando para lá, né? Conduzido por aqueles que são grandes da comunidade. Aparecem outros que são amigos do oficial e diz: olha, ele disse que não precisa ir, ele não quer te incomodar, diga somente uma palavra que de fato tudo vai acontecer. E não precisa de prova, não precisa de nenhum show pirotécnico, de nenhuma oração. Eu confio no teu desejo, eu confio na tua intenção. Isso basta para mim. E de fato resulta naquilo Jesus dizer que não encontrou em Israel um homem de tamanha fé. Ou seja, tamanha confiança, tamanha certeza que não precisava de palavras no seu ouvido. Não precisava de um Jesus que repetisse alguma fórmula ou fizesse algum gesto. Mas o próprio querer de Jesus já bastava para ele. E isso é bom. Isso é libertador. Isso de fato cria dentro de nós uma serenidade e uma paz. Então rezemos por isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.